Não sei quem alimenta, porque eu acredito que seja a PRF que alimente o Ministério da Justiça. Então tem alguma coisa errada nessa história, lamento profundamente, mas, de acordo com o que o senhor disse, o senhor teceu comentários no início da sua fala acerca das estatísticas, dizendo que no Nordeste, o Nordeste que tem a maior malha viária, ali tem também o maior número de acidentes, maior número de apreensão de armas, dentre outras estatísticas que o senhor nos colocou aqui. Mas, por mais incrível que pareça, o senhor tomou uma atitude contraditória posteriormente, porque o senhor disse o seguinte: mas no dia da eleição o Nordeste ficou em 4º lugar de fiscalização, segundo a sua fala sobre a sua gestão. Então, se tudo acontece no Nordeste, se o Nordeste tem a maior malha viária, se o Nordeste tem o maior número de acidentes, maior número de apreensão, por que o senhor colocou na sua fala? Nós sabemos que, de acordo com os dados que nós temos, que ainda estão contraditórios, o Nordeste foi o que recebeu a maior fiscalização, mas na sua fala, o Nordeste ficou em 4º lugar. Estranhíssimo, gostaria que o senhor esclarecesse. E agora vou fazer perguntas muito objetivas. A PF descobriu um boletim de inteligência que teria sido produzido em outubro de 2022 pela então diretoria de inteligência do Ministério da Justiça, a então diretora, Marília Alencar, com detalhes sobre as intenções de votos de eleitores no Nordeste. Este documento foi apagado pela senhora Marília Alencar e depois recuperado pela Polícia Federal. A pergunta, sim ou não, o senhor teve acesso a este boletim? Apenas sim ou não. Se sim, quem lhe enviou? Somente isso. Segunda pergunta. O ministro Alexandre de Moraes ordenou que não fossem feitas operações no dia 30/10, mas o senhor não respeitou a decisão do ministro Alexandre de Moraes. A pergunta, por que é que não foi respondida até esse momento, por que é que o senhor não respeitou a medida determinada judicialmente pelo ministro Alexandre de Moraes? Ponto. Terceira pergunta. O senhor disse que distribuiu currículo em diversas empresas, dentre elas a Combat Armor Defense. Quero saber para quantas empresas mais o senhor distribuiu currículo e quais empresas, nominando-as, por favor. Próxima pergunta, que não foi respondida, uma pergunta que eu vou repetir aqui, da deputada Jandira Fegali. O senhor conhece Daniel Beck e o senhor Maurício Junot? Sim ou não? Sabe se eles financiaram o golpe? Eu vou dizer o golpe que para mim foi um fato consumado que eu expliquei na outra, hoje não dá tempo de explicar. Mas essa pergunta, sabe se eles financiaram ou estão sendo investigados por financiamento do golpe no Brasil do dia 8/1? Outra questão, que não é outra pergunta. Por que o senhor não conseguiu combater os bloqueios nas rodovias brasileiras após o segundo turno das eleições? Gostaria de saber por que não? Por que não? E se comparando com aquela torcida já citada aqui. Por fim, no dia 26/9 de 2022, na Semana Nacional do Trânsito, o senhor, diretor-geral da PRF no nosso país, presenteou o então ministro da Justiça, Anderson Torres, com uma camiseta com o número 22, fazendo campanha, claramente fazendo campanha, usando todo o aparato do Estado num evento oficial da PRF. O senhor concorda com isso? Isso está correto ou não? Gostaria que o senhor comentasse a sua atitude, pela qual o senhor já responde judicialmente. E, por fim, eu gostaria de parabenizar, para passar a palavra para o senador Otto, quero parabenizar a atual cúpula da PRF, que desarquivou a investigação sobre os atos da PRF no dia do segundo turno das eleições, dia 30/10 de 2022. Parabenizar por quê? Porque o então corregedor, o antigo corregedor da PRF, senhor Wendel Benevides, arquivou este inquérito. E a atual cúpula
desarquivou e prossegue nas investigações. Quero dizer à PRF que tem total apoio nosso, porque nós queremos sim apurar os fatos. Parabéns pelo desarquivamento e nós estamos aqui torcendo para que vocês nos entreguem uma resposta sobre as atitudes e as contradições apuradas por Vossa Excelência. Muito obrigada, senhor presidente. Passo a palavra para o nosso amigo senador Otto Alencar. Agradeço a senadora Soraya, senhor presidente Arthur Maia, relatora Elisiane Gama, os senhores senadores, senadoras, deputados e deputadas federais. Na verdade, eu faço um testemunho. Eu sou do interior da Bahia, cidade de Rui Barbosa, voto na minha cidade, vou de automóvel e voto de automóvel também. Via com o meu motorista e um segurança. E entrando na cidade de Feira de Santana, o meu carro tinha um adesivo do presidente Lula, o número 13 no capô, e eu fui parado pelo policial federal. À minha frente tinha outros carros com o número 13. E do lado passava uma carreata enorme do candidato Jair Bolsonaro, que foi completamente ignorado pelo policial. A fila era do 13, tinha que parar. Claro, eu parei meu carro, esperei um pouco, o policial me identificou, claro, mandou esperar, eu esperei, não sou afeito, senhor presidente, a carteirada, eu aguardei, fiquei ouvindo um noticiário, de repente ele voltou, pediu a identidade do motorista, a carteira foi dada e depois foi liberado. Mas a carreata do Bolsonaro passava livremente pelo lado. Só os carros do número 13 foram parados. Isso aconteceu no meu estado inteiro, que é o estado também de Vossa Excelência. Por exemplo, o município de Jacobina. Tenho aqui o depoimento do prefeito Tiago Dias. O prefeito Tiago Dias, de Jacobina, a entrada da cidade foi totalmente tomada na BR-324 pela Polícia Rodoviária Federal. O que é que o prefeito fez? Ele mobilizou a Guarda Municipal e foi desobstruir. Por sorte, os policiais rodoviários federais não continuaram porque ia ter derramamento de sangue. Porque ele levou a guarda dele municipal armada. E aqui, o depoimento do Tiago. Então, não há como de se acreditar que a Polícia Rodoviária Federal não estava a serviço, não todo colegiado, claro, mas no governo Bolsonaro, muitos que assumiram o carro de confiança, como Anderson Torres, como o próprio Silvinei Vasquez, assumiu com a missão de obstruir, de ajudar o presidente da República a ser eleito. E a Polícia Rodoviária Federal estava a serviço. Depois que aconteceu isso, que eu fui barrado, mas gravei um vídeo, o próprio diretor da Polícia Rodoviária Federal do meu estado me procurou, ligou várias vezes para prestar satisfação, eu não o recebi, até porque não receberia alguém que a serviço do Estado para proteger o cidadão faz o serviço para proteger quem indicou. Isso aconteceu várias vezes, não só agora, na eleição de 30 de outubro, eu me lembro, inclusive, dos que vieram aqui na CPI da pandemia. O próprio general Pazuello dava pena quando perguntei a ele o que é que ele entendia da doença, da Covid. Ele disse que não sabia nada. Eu tenho aqui gravado, eu estou a serviço. Um manda e outro obedece. E foi com essa religião, com esse interesse de servir ao presidente Bolsonaro, que ele, que está aí sentado, fez isso. Como o Anderson Torres fez, como muitos fizeram, até porque não encarnam aquilo que deveria encarnar como servidor público, defender o cidadão na sua integridade. E no meu estado, a Polícia Rodoviária Federal, não todo colegiado, estava a serviço do presidente da República, para tentar eleger o presidente da República. E quem comanda, quem ordena é culpado, como ele.